Vamos lá, galera. Agora vai. Então, vamos lá. Variação linguística é o quê? Várias maneiras de eu dizer uma determinada palavra específica dentro da língua. Às vezes a gente conhece uma palavra de um jeito e outras pessoas falam essa palavra de outra maneira. Ah, o nosso jeito é o certo e o delas é o errado? Não necessariamente. Existem muitas coisas que envolvem isso. Fala. Deixa eu chegar ali, calma aí. Deixa eu chegar ali. Existem várias situações que formam a variação linguística. Pode ser por uma diferença social, pode ser regional, pode ser por conta de um baixo nível de escolaridade. Enfim, vários fatores. Regional, eu coloquei como exemplo para vocês o lance do suco, né? Tangerina, mexerica, bergamota, são as mesmas coisas. São as mesmas coisas. Tangerina é como a gente costuma falar aqui na região sudeste. Tem alguns lugares da região nordeste que as pessoas falam mexerica. E tem alguns lugares na região sul que as pessoas falam bergamota. Ah, o bergamota tá errado, mexerica tá certo, tangerina tá errado. Não. É uma questão regional. Cada lugar fala de uma maneira. Tem a ver com a cultura daquele lugar. Entendeu? Então, por isso que a gente chama de variação. Várias maneiras de se falar de uma mesma coisa. Tanto a mexerica, quanto a tangerina, quanto a bergamota e qualquer outro nome que existir, estão se referindo à mesma coisa, que é o quê? A fruta. Não é isso? Não é isso? É. Ok. Outro exemplo que eu coloquei para vocês também foi o do Flamengo. Esse aí já tem mais a ver com a questão do nível de baixa escolaridade. Nem todas as pessoas têm acesso à escola da maneira que a gente tem. E aí, o que acontece? Esse pouco acesso à escolaridade, esse pouco acesso à escola, faz com que elas confundam, troquem algumas palavras. É o que acontece às vezes muito com a troca do L pelo R. Flamengo, bicicleta, problema, Fluminense, né? Essas questõezinhas assim. Que isso às vezes ocorre... Gente, por favor, a hora tá passando. Isso às vezes ocorre por conta de uma situação social. Às vezes a pessoa até tem acesso à escola, mas ela mora num lugar que todo mundo fala assim. Eu tenho uma aluna à tarde de 7 anos, 8 anos. Ela tem 8 anos. E ela tá na escola, ela estuda, ela sabe, eu ensino. Mas todo mundo na casa dela fala Flamengo, bicicleta, problema. E ela não consegue falar se não for assim. Ela só consegue falar assim: Flamengo, bicicleta, Fluminense, problema. Por quê? Ela está inserida num contexto em que todas as pessoas falam assim. Mesmo ela indo para a escola e aprendendo da maneira certa, ela está inserida num contexto em que todo mundo fala assim. Então, para ela é muito difícil. Eu falo para ela: fulaninha, é Flamengo. Aí ela: Flamengo. Não. Flamengo. FL. Flamengo. Flamengo. Ela não consegue. Porque já é natural dela esse erro, entendeu? Que na verdade a gente hoje em dia já nem pode classificar como um erro. A gente diz que é variação linguística. São as multimaneiras de se falar em uma determinada palavra. Os linguistas hoje já não classificam como erro. Só que está fora da norma padrão que a gente está acostumado a usar, né? Então, número 1, vocês tinham que sublinhar os termos que apresentassem variações linguísticas. Não entendi.
falar, ou tem a língua presa, ou que tem alguma dificuldade para falar. Enfim, fala. Vamos lá. Sublinhe as frases a seguir, sublinhe nas frases os termos que apresentem variações linguísticas. Letra A. Fui ao mercado com a minha bicicleta. Quem é a nossa variação? Bicicleta. Certo. Letra B. É essa parada aí mesmo. E aí? Mesmo, né? O mesmo é um erro que me irrita profundamente, mas... Ai, tia, você vai ter que... Tia, em vez de eu falar na cara, tia, em vez de eu falar... É isso aí, cara. Eu falo cara. Letra C. É isso aí, cara. Eu falo cara. Eu falo cara. Letra C. Estou com um problema para resolver. Problema. Essa aí eu não entendi. Linguagem não verbal. Agora, número 2 é um assunto que eu já expliquei para vocês lá no comecinho do ano, né? Sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Linguagem verbal, pessoal, olha só. Linguagem verbal é toda linguagem que é relacionada ao uso de palavras, textos escritos. Linguagem não verbal é aquilo que já é voltado para figuras, imagens, essas coisas. Aí, vocês tinham que marcar um X nos meios de comunicação que mais usam a linguagem não verbal. Não verbal é o quê? Imagem, som, gestos, figuras, fotos, né? Então, tá. Letra A era o quê? Carta. E aí? Ele utiliza a linguagem verbal, né? Carta é só escrita. Então, não marca. B. Gibi. O gibi, ele tem a linguagem verbal e não verbal. Principalmente a não verbal. Porque até existe historinha no gibi sem o texto. Mas não existe historinha no gibi sem a imagem. Então, letra B, gibi, é um meio de comunicação que usa linguagem não verbal. Pode marcar a letra B, gibi. Oi. Eu adoro ler porque eu vejo minha mãe comprar um mangá e gibi. Isso aí, é bom. C. Televisão. Verbal. Não verbal. Não verbal. Verbal e não verbal. Gente, televisão é não verbal. Acertei. Você vê e ouve o tempo todo. Você quase não lê. Qualquer pessoa que não sabe ler pode assistir televisão, porque ela não precisa ler. Ela só precisa ver, ouvir e entender. Então pode marcar a televisão. Criança bebê de um ano de televisão. Eu gosto, é porque, né? Letra D. Jornais classificados. Verbais, né? Porque eles vêm só com notícias de emprego e tal, não tem muita figura, então não marca. Letra E. Mangás. Sim, mangás é o mesmo lance do gibi. Mangá é a mesma situação do gibi. Porque ele é um gibi, isso aí. Então pode marcar. Placas de trânsito. Hã? Não verbal. Porque até tem, né, algumas que tem coisas escritas, mas a maioria são símbolos. Então pode marcar. Pessoal, a matéria de língua portuguesa é essa. O teste é texto, interpretação de texto,
tá? E quanto a isso, não tem como você estudar, você tem que ler com atenção, isso mesmo, e responder. Variação linguística e linguagem verbal e não verbal. Já o teste de português, espera aí. Já o teste de produção textual também é o mesmo lance. Leitura. Vocês vão ter que diferenciar fábulas de parábolas. Isso aí, fábulas, vocês já sabem o que é. São os textos que os animais têm atitudes humanas, né? Características humanas. E a parábola, ela também é uma história que vem trazer um ensinamento, mas ela é um pouquinho diferente. Ela não tem os animais como protagonistas, que é o caso da fábula. É só isso, tá? Vocês precisam ler e estudar para sexta-feira. Fala. Eu acabei de falar. É o texto e esse conteúdo, tá? Beleza? Deixa eu desligar aqui.